O romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade entre os séculos XVIII ao XIX, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. As obras românticas baseavam-se em valores da burguesia, a classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. Surgiu na Alemanha, espalhando-se em seguida para a França e Inglaterra. O romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, do alemão Goethe, é considerada a primeira obra romântica publicada. O livro relata as cartas do protagonista ao seu amigo Wilhelm, falando do seu amor impossível pela jovem e comprometida Charlotte. Essa obra teve grande influência sobre os jovens da época, com uma narração densa e psicológica. Apresenta o jovem protagonista como um herói pré-romântico. Após a primeira edição desse livro, a quantidade de suicídios aumentou vertiginosamente na Alemanha, o que foi chamado de efeito Werther, pois a paixão dele na história só seria resolvida com a sua morte. No romantismo, a morte é a derradeira libertação, a libertação do sofrimento, de amar, em busca de uma vida feliz talvez, livre do sofrimento e injustiças do mundo. O sonho e a arte também representam características marcantes e libertadoras nesse gênero. O romantismo tinha como principal objetivo fazer oposição ao classicismo, ao racionalismo e ao iluminismo, apesar de ter seu nascimento marcado pela Revolução Francesa, ou seja, a Revolução Burguesa. Este gênero literário espalhou-se pela Europa e suas colônias. Tem como características o sentimento exacerbado, a idealização da figura feminina e do seu amor, narração depressiva e intensa, o egocentrismo do indivíduo e o nacionalismo. Tem como principais fases o romantismo ultrasentimental de Goethe na Alemanha, Lord Byron na Inglaterra, mas no Brasil temos Álvares de Azevedo, em Portugal Camilo Castelo Branco. Também temos o romantismo social e o romantismo nacionalista, de Victor Hugo e Alexandre Dumas. No Brasil temos Gonçalves Dias e José de Alencar. Em Portugal temos Almeida Garrett e Alexandre Herculano. Leopold van Ranke acreditava que cada momento na história era único e que deveria ser compreendido no próprio contexto em que cada evento histórico ocorreu. O historiador pesquisador deveria ser fiel às suas fontes sem tecer críticas aos fatos. O interesse inicial de Ranke pela história está baseado em duas negações: a recusa do romance histórico de Walter Scott e a crítica ao hegelianismo. Aquilo lhe era muito envolvente, mas Ranke passou a se incomodar com a falta de veracidade nos romances historicamente ambientados de Scott. Motivado a conhecer melhor o passado, Ranke começou a achar a realidade dos fatos mais colorida e atraente do que a criatividade do romancista inglês. E esta mesma inclinação para a pesquisa documental o alertou para as singularidades da história e para a impossibilidade de estabelecer regras que controlem o seu desenvolvimento. Assim, sua concepção de história deslocava-se completamente da filosofia da história de Hegel e de sua pretensão de compreender todo o enredo da história universal. Até a época de Ranke, a história era vista como relatos em crônicas, voltados a falar sobre grandes batalhas ou sobre os soberanos. Em alguns aspectos, chegavam até mesmo serem romanceados. Sua primeira e grande obra foi História dos Povos Latinos e Germânicos, entre 1494 a 1514,
lançada em 1824. Ranke rejeitava o romantismo histórico, mas foi influenciado pelo espírito de sua época. Ele bebeu a noção de forças diretrizes da história, de um outro historiador alemão, o famoso Wilhelm von Humboldt, e fez parte da chamada visão histórica do romantismo. Cada povo tem o seu espírito, e cabe ao historiador evocá-lo e descobri-lo. O espírito de um povo, no plano histórico, se manifesta nos grandes homens, nos grandes eventos e também no folclore, na cultura do povo. Os heróis nada mais são do que a encarnação do espírito de um povo. Eles encararam as ideias diretrizes de uma época. Funcionam como catalisadores das tendências de uma época ou sociedade. Auguste Comte, nascido em Montpellier, na França, no ano de 1798. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade, a sociologia, e por ter fundamentado pela primeira vez a teoria positivista. Auguste Comte é considerado o pai da sociologia. O filósofo é o primeiro a teorizar a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade a fim de reorganizá-la e colocá-la nos trilhos certos para o maior desenvolvimento possível. Nos primeiros escritos, Comte já planejava um esboço da sociologia, a qual nomeou de física social, em referência à semelhante organização por leis entre as ciências da natureza e a ciência da sociedade. O termo sociologia surgiu somente nos volumes do curso de filosofia positiva. Mesmo sendo de família monarquista, o filósofo apostava no acerto da Revolução Francesa, o fim do antigo regime. Para ele, os ideais republicanos soavam como o despertar de um novo tempo que abriria caminho para as ciências e a tecnologia desenvolverem-se plenamente. Porém, a Revolução Francesa havia deixado um período de caos e instabilidade social na França. Jules Michelet, historiador francês e professor na École Normale, na Sorbonne e no Collège de France, foi autor de Histoire de la Révolution Française e Histoire de France. Nessas obras maiores da obra Historiografia Romântica, Michelet combina a exigência científica do estudo da história com a visão apaixonada dos acontecimentos, marcada pela imaginação poética e pelo estilo brilhante. Michelet não viveu a Revolução Francesa, viveu na época de Napoleão III, com o qual teve diferenças que lhe custou a cátedra na universidade, vivendo na pobreza até a sua morte. Veio de uma família de artesãos, cujo pai era tipógrafo, e, apesar das dificuldades, conseguiu ser bacharel em 1816 e em 1819 conseguiu seu doutorado. Sua obra mais importante foi a História da Revolução Francesa, publicada em 7 volumes. Nessa obra, Michelet apresenta aos leitores as faces do antigo regime que massacraram o povo, a monarquia e a igreja. Essa posição contra a igreja também lhe causou problemas, já que não houve uma ruptura entre a revolução e o cristianismo. Enquanto a revolução tem o poder de restaurar o lugar da igualdade, o cristianismo é considerado arbitrário porque define a fé como condição de salvação e menospreza a justiça. Como a salvação depende da vontade de Deus, o homem torna-se refém das libertações divinas. Joana d'Arc, publicada originalmente em 1841 como o tomo 5º da Histoire de France. Esta obra trata da vida e morte desta importante personagem francesa. Diferente das demais obras do autor,
Contudo, o texto não é uma biografia em sentido estrito, coerente com a sua metodologia. Caracteriza Joana d'Arc como a angelical donzela, mas a narrativa privilegia a perspectiva histórica da nação francesa. Em Joana d'Arc, Michelet apresenta, na figura partida mártir, uma poderosa imagem do povo francês e elabora, ao mesmo tempo, um profundo elogio de religiosidade popular e uma crítica demolidora às decisões políticas e institucionais da Igreja Francesa da época. O romantismo no Brasil tem-se como marco inicial a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836, obra em que o autor foca em temas como o patriotismo, o nacionalismo, o individualismo e o sentimentalismo, a idealização da natureza e da infância, sendo assinalada pelos sentimentos de saudade e nostalgia de seu país de origem. Na literatura brasileira, o indianismo corresponde a uma das tendências literárias mais marcantes do período romântico. Essa tendência foi explorada anteriormente pelo movimento barroco com obras de José de Anchieta. Na literatura brasileira, o indianismo é o termo que faz referência à idealização do indígena, por vezes retratado como um mítico herói nacional. Foi uma das peculiaridades do romantismo no Brasil e que também possui uma extensão nas artes plásticas brasileiras durante o século XIX. Em 21 de outubro de 1838, criou-se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ou IHGB, inspirado no Institut Historique, fundado em Paris em 1834. Membros da boa sociedade, figuras importantes da elite econômica e literária do Rio de Janeiro, associaram-se de imediato. Desde a sua inauguração, o IHGB contou com a proteção de Dom Pedro II, expressa por uma ajuda financeira que a cada ano significava uma parcela maior do seu orçamento. Mas foi somente a partir de 1840 que o imperador, além de participar frequentemente de suas sessões, tornou-se o grande incentivador da instituição. O Instituto foi fundado em 1838, no bojo das preocupações nacionalistas, românticas e políticas oficiais. Ao Instituto foi atribuída uma função objetiva: organizar arquivos para a construção de uma história para o Brasil, com interesse de concentrar documentos, obras de arte, arquivos pessoais e públicos, gravuras, tratados, entre outros, que faziam referência ao país. Vanhagen foi um militar, diplomata e historiador brasileiro, um renovador da metodologia de pesquisa histórica e autor de vários estudos, onde se destaca a primeira grande obra da síntese sobre a história geral do Brasil, publicada em 2 volumes, entre 1854 e 1857. Elas são um marco referencial, o que lhe valeu a alcunha de Heródoto brasileiro. A obra de Vanhagen fazia parte de projetos culturais que nortearam a criação do IHGB. A construção de uma história para o Brasil vinculou-se ao Instituto em 1840, como sócio correspondente.
Sua história geral do Brasil afastou-se de algumas tendências que marcavam a mentalidade dos intelectuais naquele período, como o indianismo. Para sua sorte, foi iniciador da tarefa, ainda não terminada, da pesquisa sistemática nos arquivos estrangeiros, o que lhe valeu o achado de numerosas peças documentais, sobretudo no século XVI.